Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a rubéola, que é uma doença viral também altamente contagiosa, pode acometer tanto adultos quanto crianças. Ela tem um curso geralmente benigno, tá? Mas apesar disso, ela pode estar relacionada com algumas complicações, como nos casos em que vai haver uma infecção durante o primeiro trimestre de gestação, né? No caso, em gestantes, lógico. E aí ela pode estar relacionada a algumas complicações, como por exemplo o aborto e a síndrome da rubéola congênita. Sobre a epidemiologia, a gente teve uma redução importante dos casos de rubéola após a introdução da vacina contra ela, né? Mas nós temos ainda alguns casos de surtos recentes em alguns países, né? Ficou registrados surtos recentes. Em 2013, se eu não me engano, teve um surto de rubéola na Polônia e em 2012 aconteceu um surtozinho também no Japão e na China. Aqui no Brasil já tem um tempinho um pouco maior em relação ao último surto de rubéola, que foi, se eu não me engano, em 2005. Tá? Em 2005 a gente teve casos de surto no Rio Grande do Sul. 2006 e 2007 também aconteceram surtos, tá? Em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Ceará, que acabou desencadeando uma intensificação da vigilância epidemiológica, também da campanha de vacinação, e que trouxe respostas muito positivas aí pra gente, né? Então, em 2008 nós tivemos o último caso de rubéola registrado no Brasil, em 2009 o último caso de síndrome da rubéola congênita, e em 2015, infelizmente, ficou declarado, né, que o vírus da rubéola ele foi eliminado de circulação aqui no Brasil. A transmissão vai acontecer através de gotículas nasofaríngeas de pessoas infectadas, que passam a ser transmissoras cerca de 5 a 7 dias antes do surgimento do rash, até 7 dias depois do aparecimento dele. Tá? É óbvio que as pessoas que tiverem a rubéola devem ser, no caso dos hospitalizados, tá? Eles devem ser mantidos em isolamento. Aquelas crianças diagnosticadas com rubéola também, né, óbvio, devem ser mantidas afastadas das suas atividades escolares por até 7 dias depois do surgimento, do aparecimento do rash. Tá? Aquelas crianças que são portadoras da síndrome da rubéola congênita, infelizmente, podem permanecer transmissoras da doença durante todo o primeiro ano de vida delas. Os sintomas da rubéola vão surgir depois do período de incubação, que é aproximadamente 18 dias, e aí eles iniciam um pródromo inespecífico, tá? Que é uma febre baixa, um mal-estar, uma artralgia, uma tosse, sintomas respiratórios altos, e a gente vai ter também o surgimento de um rash, que vai ter mais ou menos 2 a 3 dias de duração. Ele é maculopapuloso e ele tem um eritemazinho bem clarinho, começa pela face e progride para o tronco e para as extremidades nas primeiras 24 horas. Né? Como eu já falei, tem mais ou menos 2 a 3 dias de duração. E ao contrário do sarampo, esse exantema ele vai desaparecer sem descamação, tá? Outros achados que a gente pode observar também no paciente com rubéola é a presença de uma linfadenopatia dolorosa na região pós-auricular e subocipital. A gente pode acontecer, né, desse paciente apresentar também máculas petequiais, manchinhas vermelhinhas no palato mole, que são as chamadas manchas de Forchheimer. Mas a gente pode observar, apesar de que pode acontecer conjuntivite também, né, mas mais de 50% dos pacientes com rubéola serão assintomáticos, tá, pessoal? E aí o quadro sugestivo de rubéola, principalmente associado a uma febrezinha baixa, é mais comum nos adolescentes e nos adultos. Sobre a síndrome da rubéola congênita, isso é um problema sério, né, que preocupa bastante, porque quando a infecção pela rubéola acontece durante o primeiro trimestre de gestação, pode acometer o feto em desenvolvimento e gerar efeitos muito nocivos para ele, né, efeitos teratogênicos, aborto, natimortalidade. Então, aquelas gestantes que vão se infectar pela rubéola, desenvolver o rash até a 12ª semana de gestação, o risco de desenvolvimento da síndrome da rubéola congênita é superior a 80%, então muito significativo, né? E aí a partir de 12 semanas esse risco ele vai declinando até que, se acontecer a partir da 16ª semana de idade gestacional, já não existe mais esse risco, tá? Da síndrome da rubéola congênita.
Naquelas crianças que vão desenvolver a síndrome da rubéola congênita, como é que vai ser isso, né? Quando que elas vão apresentar os sintomas, quais sintomas elas vão apresentar? Isso varia bastante, tanto os sintomas quanto o momento em que elas vão apresentar esses sinais, tá? Pode ser desde os primeiros dias de vida até os primeiros meses e até anos de vida. Manifestação clínica muito variada também. Essa criança pode apresentar desde rache purpúrico, hepatoesplenomegalia, lesões ósseas, defeitos oculares e auditivos que podem inclusive levar essa criança à surdez e à cegueira, anomalias cardiovasculares do sistema nervoso central, como por exemplo a microcefalia e o retardo mental. Tá? Agora, nos países sem cobertura vacinal adequada, a síndrome da rubéola congênita ela é considerada a causa não genética de surdez congênita mais frequente, tá? Mais comum. Sobre as alterações imunes associadas à síndrome da rubéola congênita, a gente tem aí o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 1, tá? Como uma manifestação tardia. Sobre o diagnóstico da rubéola, o método de escolha é a sorologia, tá? Então, a gente vai observar a elevação da IgM ou então a elevação de 4 titulações do IgG no intervalo de 2 semanas entre uma e outra. É possível que ocorram falsos positivos e é por isso que o teste de avidez, né, para IgG pode ser útil nesses casos. E aí uma baixa avidez pode representar uma primeira infecção recente, um primeiro contato recente. Uma alta avidez pode representar uma reinfecção ou um caso antigo, tá? Uma infecção antiga. O diagnóstico da infecção congênita, o padrão ouro é a cultura viral de nasofaringe. A partir do 5º mês de vida da criança, a gente pode estar fazendo também através da sorologia. Para o tratamento da rubéola é apenas suporte, tá, pessoal? Tanto para a forma adquirida quanto para a forma congênita, porque a gente não tem nenhum antiviral realmente eficaz, tá? Até os dias de hoje. A gente tem a forma de prevenir, né? Nós temos uma forma super eficaz aí na tentativa de prevenir tanto a forma adquirida quanto a síndrome da rubéola congênita, que é a vacinação, né? Sendo aí a aplicação da tríplice viral aos 12 meses de vida e da tétrade aos 15 meses, tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre a rubéola é isso. Minha referência, Tratado de Dermatologia, 3ª edição do Belda. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.